Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Feliz Páscoa! Como estamos? A gente fez um hiato aí, né? De uma semana sem áudio. Por causa da Semana Santa, né? Porque, afinal de contas, não tem nenhum sentido sair ficar soltando episódio de podcast na Sexta-feira Santa. Mas estamos bem, está tudo bem por aqui, com a graça de Deus. Eu espero que a Semana Santa de vocês tenha sido boa, que vocês tenham passado bem, que tenham ido à missa, no tríduo, né, e na celebração da Santa Cruz. Espero que tenham conseguido realmente tomar parte no mistério pascal de Nosso Senhor. Como eu dizia na outra semana, a Semana Santa é o centro da nossa fé. Né? A Semana Santa é muito intenso, né? É muito agridoce. É a semana mais feliz e a semana mais triste do ano, é uma coisa de louco. Eu passei a Semana Santa trabalhando, porque eu ainda não sou padre, né? Como vocês sabem, eu vou ser ordenado, se Deus quiser, diácono no final do ano. E a gente faz estágio, né? A gente vai para as paróquias e a gente fica nas paróquias e trabalha. Eu estou na mesma paróquia, esse é o meu 3º ano. Então, tem muita coisa para fazer durante a Semana Santa, né? Não só em termos de muita oração para rezar, porque é um período que a gente tem que rezar mais, né? Mas também organizar a liturgia, enfim. Uma coisa que eu achei interessante é que nos últimos 2 anos morreu muita gente na Semana Santa. Eu me lembro que, sei lá, normal é que eu acabe tendo que fazer enterro quando estou fazendo meu estágio 4 vezes ao ano, né? E, claro, tirando a Semana Santa. E aí na Semana Santa tem mais 4, sabe? Uma coisa assim bem impressionante. Só que esse ano não aconteceu isso. Esse ano não teve enterro nenhum durante a Semana Santa. Nenhum. Claro, com exceção do seu Fábio, né? Vocês lembram que eu tinha pedido orações para vocês, pela boa morte dele, tudo mais. E de fato ele faleceu ali no início da Semana Santa. Teve uma morte difícil, mas amparada pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu agradeço as orações de todos vocês. Mas tirando ele, né, claro, outras pessoas devem ter morrido, mas que eu conheça, né, ninguém. E não teve enterro nenhum. Então isso foi uma coisa diferente. Bem, vocês talvez estejam percebendo que o áudio está um pouco diferente, tá? Um pouco, talvez a qualidade esteja um pouco diferente. Isso acontece porque eu não estou no seminário. Eu não estou no seminário, tive que me dar uma breve ausentada, de modo que eu estou gravando sem o microfone que eu geralmente uso. Eu estou rindo porque não é o mesmo problema que teve no áudio no primeiro áudio, que eu achei que estava gravando com o microfone, mas estava gravando com o notebook. Não, dessa vez não. Dessa vez é realmente sem microfone. Então a gente está gravando aqui pelo celular. Depois eu vou dar uma limpada, assim, ver como é que fica e espero que fique razoável, mas dificilmente ficará tão bom quanto fica com o microfone mesmo. Então assim, eu conto com a compreensão de vocês. Mas enfim, né? Isto dito, vamos então começar o nosso episódio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vocês devem lembrar que no último episódio eu comentei o quê? Eu comentei que há algumas palavras, alguns termos, alguns conceitos que são muito importantes, que a gente tem alguma noção sobre eles. Tá? No meio católico, eu quero dizer. Que ter alguma noção do que esses conceitos significam é meio que essencial para conseguir navegar um pouco, que seja, com um pouquinho mais de profundidade, as águas aí dos escritos dos santos, da teologia e coisas assim. Né? Ou seja, são ferramentas muito importantes da gente ter, igual uma caixa de ferramenta de um cara que assim, ele pode não trabalhar com aquilo, mas assim, ele tem que ter um martelo, ele tem que ter uma chave de fenda. E esses conceitos são a mesma coisa. Então, por exemplo, é muito difícil você conseguir ler com algum grau de profundidade e meditar bem meditadinho, né, os escritos dos santos, os escritos de espiritualidade, um pouquinho de teologia e coisas assim, se você não tem nenhuma noção do que é uma paixão, por exemplo, se você não tem nenhuma noção do que é um afeto, né? Como é que você vai fazer? Porque, sei lá, a gente fala afeto, parece que é carinho, né? A gente fala paixão, parece, a gente pensa bem ou na paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou a gente pensa em uma pessoa que está apaixonada, né, que está louca de amor, tal, tal. Quando não é essa a acepção das palavras que a gente quer usar, quando a gente fala desses termos, quando a gente usa esses termos num contexto de espiritualidade, num contexto de teologia. Da mesma forma, né, que você dizer amor, hoje em dia, sei lá, numa conversa de bar, pessoas mundanas falando de amor, aquilo ali não é amor, aquilo ali não tem nenhuma, né, relação com um verdadeiro amor. O que nós, católicos, que conhecemos Cristo Jesus, que somos filhos de Deus, e que buscamos viver realmente essa filiação, entendemos e experimentamos por amor. O amor do mundo todo respeito, é um peido, não é amor, coisa nenhuma. Inclusive eu me lembro que pouco depois da minha conversão, uma das conclusões bombásticas que eu cheguei é que antes de ser católico eu nunca tinha amado ninguém na minha vida. Então entendam que não é modo de dizer, né? É a mesma palavra sendo usada para se referir a coisas completamente diferentes. Então, especificamente no áudio de hoje, eu quero conversar com vocês um pouco justamente sobre isso, sobre o que é uma paixão, tá? O que é um afeto e o que é um sentimento. É uma distinção básica, eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, tá? Aprofundando o mínimo. Não porque a gente não vá se aprofundar nas coisas, porque se aprofundar é bom, mas porque bem antes de mergulhar tem que molhar os pés, né? Não dá para mergulhar de cabeça sem testar as águas, né? Então vamos dar um ponto de partida aqui, que eu acho que no tempo que nós temos vai ser possível, tá? Bom, para que a gente possa entender o que é uma paixão, o que é um afeto, o que é um sentimento e essas coisas, a gente tem que entender antes uma outra coisa, que é o quê? Que é a questão das almas, no plural, como descritas por Aristóteles e depois por Santo Tomás de Aquino. Tá? Que é aquela coisa, uma planta tem alma? Tem. Um cachorro tem alma? Tem. O ser humano tem alma? Tem. Os três têm alma. Mas são almas diferentes. Quando as pessoas dizem, o cachorro não tem alma, o que elas querem dizer é que o cachorro não tem uma alma imortal. Ou seja, quando o cachorro morre, a alma dele desaparece.
E da mesma forma a planta. Você mata a planta, a alma dela desaparece. Aquela alma não vai perdurar depois. Diferente da alma do ser humano, que perdura, que é uma alma imortal. Tá? E qual é a distinção que a gente faz entre essas almas? Bem, a alma vegetativa, que é como a gente chama a alma das plantas, né, dos vegetais, ela tem funções muito básicas, ela é muito simplesinha. O que ela faz? Ela cresce, né, e ela se reproduz ali, se alimenta de alguma forma bem rudimentar, e é meio que isso. Já a alma sensitiva, que é a alma dos animais, ela já é um pouco mais complexa. Já é uma forma de vida ali um pouco mais complexa, porque tem um movimento maior. Né? O animal ele já sente coisas, ele sente dor, ele sente fome, né? Ele tem ali instintos, ele tem ali alguns tipos de pensamentos, né? Se comporta, ele, enfim, é uma coisa um pouco mais desenvolvida. E aí, por fim, nós chegamos à alma intelectiva, que é a alma humana, tá? E notem que a alma intelectiva ela também tem as potências próprias da alma sensitiva, ou seja, o ser humano também consegue fazer todos aqueles movimentos que um animal consegue ter. E assim como o animal tem todos aqueles movimentos, aquelas potências que uma planta tem. Ou seja, o animal também cresce, também se alimenta, também se reproduz. Da mesma forma, o ser humano, que está ali acima do animal, que tem uma alma intelectiva, ele tem as mesmas capacidades que um animal e que uma planta tem, além da capacidade intelectiva que lhe é própria. Vocês entendem a distinção? E o que é essa capacidade intelectiva? Bem, a gente pode dividir isso aí entre vamos chamar aí de duas potências intelectivas, tá? Lembrando que eu estou simplificando, então os termos aí talvez não fiquem tão precisos, mas é para a gente conseguir dar um panorama geral. A gente tem o intelecto, tá? A inteligência, que faz o quê? A inteligência consegue perceber as coisas. Ela consegue, o próprio dela é perceber o bem, né? Perceber que existem coisas, né? Produzir a consciência, fazer abstrações, raciocínios, julgamentos, etc. Ou seja, sem a inteligência, uma pessoa não consegue, por exemplo, trabalhar com conceitos abstratos. Tá? Isso é impossível. O que permite que alguém trabalhe com um conceito abstrato é a capacidade intelectiva. Tá? É a inteligência. E ali, né, amarrado com a inteligência, está a vontade. Tá? Há muita discussão sobre quem vem primeiro, a inteligência ou a vontade, mas esse é o tipo de discussão inútil. Porque dependendo do ângulo que você olha, um vem primeiro e o outro vem depois, e na verdade os dois andam juntos. É igual a Trindade. A Trindade, a gente sabe que é um só Deus com três pessoas, mas sempre que você vai falar da Santíssima Trindade, você é obrigado, pela prática da coisa, a dar ou uma ênfase maior à unidade de essência, ou seja, um só Deus, ou à triplicidade de pessoas, três pessoas. Por quê? Porque a nossa inteligência é incapaz de falar com a mesmo foco total, a multiplicidade e a unidade juntos, sem que isso frite nosso cérebro, basicamente falando. Então acaba se dando um enfoque discursivo, na verdade, em um ou em outro, porém a prática é que os dois são mútuos, né? Existem mutuamente. Três pessoas, um só Deus, ponto. Da mesma forma, quando a gente está discutindo sobre inteligência e vontade, a gente sempre vai acabar dando um enfoque maior em um dos dois. Por exemplo, você pega a lição Boaventura, ele está falando, ele sempre vai dar um enfoque maior à vontade. Você vai falar ali Santo Tomás vai dar um enfoque maior ao intelecto. Agora,
não quer dizer que o intelecto seja maior que a vontade ou que a vontade seja maior que o intelecto. Os dois são codependentes, né? E, na verdade, em termos práticos, os dois agem juntos. É muito difícil você estabelecer de forma definitiva qual se move primeiro. Você estaria criando abstrações, porque não existe intelecto sem vontade, não existe vontade sem intelecto. São coisas codependentes, tá? E da mesma forma, isso vai ficar claro para vocês aqui enquanto a gente vai seguindo no áudio, que assim, as funções próprias da vontade dependem do intelecto. Você precisa, por exemplo, saber o que você quer para querer. Da mesma forma, o intelecto depende da vontade, ou seja, você tem que mover-se em direção a algo para saber o que é esse algo. E você também precisa saber que há um algo para se mover em direção a ele. Ou seja, é uma coisa ali, um ciclo virtuoso entre essas duas potências da nossa alma, que entrar nessas discussões de mas qual veio primeiro? É bobagem, entendeu? É perda de tempo, para não usar termos um pouco mais grosseiros. Bom, bem, eu entrei nessa tangente quando eu ia falar o que era a vontade, né? Vocês me desculpem. Bem, o intelecto percebe o bem. A vontade, ela ama o bem. Tá? São Francisco de Sales, no Tratado do Amor a Deus, ele diz o seguinte, ele diz, o que é a vontade, senão a faculdade que dirige, né, e encaminha para o bem? Ou seja, a inteligência percebe que o bem existe. A vontade ama esse bem. Próprio dela é fazer isso. Tá? A gente poderia passar o resto da hora só falando disso, porque a própria questão do intelecto e da vontade eles têm muito a ver com o que nós faremos no céu. Enfim, como nós podemos conhecer infinitamente e amar infinitamente, porque e como Deus é a única coisa capaz de saciar esta sede infinita de conhecer e de amar, etc, etc. Mas vamos seguir aqui no que está sendo proposto para hoje. Bem, paixões, afetos e sentimentos. Vamos começar pelas paixões, que é o que a gente escuta com mais frequência. Tá? O que é uma paixão? Paixão vem do latim patior, que significa padecer, tá? Ou sofrer. Daí que vem, vocês devem perceber a paixão de Cristo, tá? Mas por que a gente chama essas coisas que a gente vai falar agora de paixões? Porque não são coisas que nós fazemos, não são coisas que nós decidimos fazer, são coisas que acontecem conosco, muitas vezes sem o nosso consentimento. Ou seja, vamos ali pensar, uma pessoa que tem uma raiva muito grande, tá? Ela não parou e falou, irei sentir raiva. Não. Aquela raiva é quase como se fosse uma outra coisa que age sobre ela, que move ela. E tem um componente físico naquilo. Entendeu? Ou seja, a sensação de uma pessoa que está sendo acometida pelas paixões é que ela está padecendo algo, de que tem algo acontecendo com ela ou nela, e não que ela está fazendo algo. Tá? E as paixões, elas têm um componente físico. Tanto que, se a gente parar para pensar nas paixões, é muito fácil a gente associar expressões faciais ou gestos a elas. Gestos e expressões que são característicos a pessoas que estão sendo acometidas por alguma paixão específica, como medo, raiva, tristeza, ou o que quer que seja. E tanto tem esse componente físico que no catecismo da igreja
eu não anotei o número, se eu não me engano é no... Olha só, está aberto aqui no computador. No 1763, eles são como uma ponte, as paixões, entre a nossa natureza física, ou seja, a nossa alma sensitiva e vegetativa ali, mas especialmente a sensitiva, com a parte imaterial da nossa natureza, que é o intelectivo. Então você vê, tem uma movimentação ali que inicia no físico e que vai perturbar a nossa razão, vai agir no nosso intelecto, vai agir sobre nós e vai bagunçar as coisas. Por isso que, por exemplo, uma pessoa irada, ela não pensa bem. Uma pessoa com medo, ela não pensa bem. Inclusive, por exemplo, um medo muito grande, ele até diminui a capacidade de uma pessoa ser... capacidade moral da pessoa, ou seja, a capacidade daquela pessoa ser julgada pela moralidade dos atos que ela cometeu quando sendo afetada por um medo muito grande. Por quê? Porque as paixões, elas como que te dominam, elas te perturbam, tá? E as paixões, elas não são nem boas e nem ruins. Não em si mesmas, ao menos. Elas podem ser boas e podem ser más, se elas estiverem bem ordenadas ou se elas estiverem desordenadas. Tá? E também com relação a uma outra coisa que a gente vai falar depois, o que vai definir se uma paixão é boa ou má também é a origem dela. O que provoca ela. Qual o amor de base dessa paixão? Você entende? Porque, assim, existem várias paixões, tá? Tem ali, Santo Tomás escreve, acho que são 7, 8 ou 9, alguma coisa assim. Tá? Porém, Santo Agostinho ele vai na linha de alguns pensadores anteriores, como Cícero e esse pessoal. E ele só pega 4. Ele fala, olha, tem que seguir essas 4 paixões principais, e dentro delas a gente encontra todas as outras. Porém, todas essas paixões, elas nascem do quê? Elas nascem do amor. Tá? Presta atenção. Entendam isso. Eu amo uma coisa. Tá? O que é o amor? O amor é, assim, eu percebo que há um bem aqui. Eu me comprazo neste bem. Que é o que é que a gente viu lá em cima? É um movimento próprio da minha vontade. Tá? É amar o bem. Então eu percebi o bem, amei o bem. Pode ser qualquer coisa, pode ser você mesmo, pode ser Deus, pode ser um copo d'água, pode ser o que quer que seja, pode ser tua esposa, enfim, o que for. Você viu o bem, amou o bem, tá? E aí, as suas paixões, elas são reações involuntárias, né? Ou voluntárias, dependendo do contexto, mas na maior parte dos casos involuntárias, a alguma coisa que aconteça com relação a esse amor. Tá? Então, por exemplo, olha aqui, vamos ler aqui uma citação. O amor que tende a possuir aquilo que ama chama-se desejo, ou seja, vi um bem, amei, eu o quero. Ou seja, eu estou sendo acometido pela paixão do desejo. Tá? Seguindo. Alcançando-o e possuindo-o, chama-se gozo, ou seja, vi o bem, desejei o bem, estou fruindo deste bem, ou seja, eu estou tendo o gozo daquele bem. Eu estou me deleitando naquele bem. Ora, se eu vejo um bem e eu percebo que este bem será danificado por algo, o que isso me gera? Isso me gera
temor. É o medo. E por fim, né, se este mal que é temido acontece e é sentido, ou seja, me acomete aquela coisa da qual eu temia, né, eu sou acometido então pela paixão da tristeza. E dentro dessas 4 paixões principais, desejo, gozo, temor e tristeza, a gente consegue encaixar todas as outras. A gente estava falando da ira antes. O que é a ira, se não ali um tipo de temor? Ou, dependendo da situação, um tipo de tristeza. Santo Tomás diz que a ira é a manifestação externa de um julgamento, né, de que isto não devia ser assim. Ou seja, a ira é própria para remover obstáculos. Ou seja, percebo um bem e tem algo me separando deste bem, ou algo que vai danificar a este bem. Então eu reajo como? Eu reajo com ira. Que é o quê? É um subproduto ali do temor. E nada mais. Tá? Agora, como eu sei se o meu desejo é bom, se esse meu deleite é bom, se esse meu temor é bom, se essa minha tristeza é boa ou se são maus? Bom, eu sei com base naquele amor inicial, ao redor do qual giram todas essas paixões. Se aquele amor é um amor bom, bem, então são boas paixões. Se aquele amor é um amor mau, então são más paixões. São ordenadas, se o amor é bom, desordenadas, se o amor é mau. Tá? E percebam que mesmo uma má paixão, né, vamos supor ali, pegar aqui, desejo, né? Vamos supor, você é uma mulher casada e você vê ali uma coisa boa, que é a vida religiosa. E você deseja aquilo. Então, no seu caso, isso é uma má paixão, porque é uma coisa que contradiz o seu estado de vida, né? Contradiz a vontade de Deus para você. Então, o seu desejo pela vida religiosa é uma má paixão. Agora, não é porque esta paixão é má que ela será pecaminosa ou que ela tem algum peso moral. Tá? Por quê? Porque, como eu disse várias vezes já, as paixões elas são involuntárias. A gente dificilmente decide sentir uma paixão. É algo que vem, é algo que acontece conosco. Tá? A moralidade começa quando? Começa quando eu dou o meu consentimento. Que é o quê? Que é bem, eu estou sentindo esta paixão. Esta paixão está me acometendo. Aí o meu intelecto e a minha vontade olham para essa paixão que está me acometendo e dizem: não, é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo, eu quero mesmo isso. É isso aqui. Aí sim, na hora que você decide, na hora que você dá o seu consentimento àquilo, na hora que aquilo vai ser recoberto pela sua voluntariedade, aí sim isso se torna algo moral, algo que pode ser julgado e pode ser uma ação boa ou má da sua parte. Tá? Tá claro isso? Então, paixão é algo que padece, é algo que você padece, é algo que inicia por causa de sensações físicas, tá? Que são frutos de um amor que você tem por algo. Né? Amor não no sentido próprio do cristão, mas amor no sentido de você reconhecer que aquilo é um bem, comprazer-se nele. Tá? E aí, com base neste amor, você tem reações involuntárias, que são as paixões. Essas paixões podem ser boas ou más a partir do amor que lhes é de base, se é um amor bom ou mau, mas mesmo as paixões boas e más, elas só podem ser sujeitos morais, ou seja, elas só podem ser ocasião de pecado para você, por exemplo, se você consentir com elas, ou seja, se você der o seu assentimento. Enquanto é algo involuntário,
tá? Você não tem culpa, você não tem decisão, logo você não pode ser julgado por aquilo. É só algo que aconteceu com você, tá? E isso é muito importante da gente ter claro quando a gente está falando de pecado e quando a gente está falando da autocompreensão, da capacidade de olhar para dentro e de ver quem somos e de reconhecer os nossos movimentos. É muito importante que a gente crie esse costume, porque, bem, é meio que essencial para a gente conseguir, inclusive, reconhecer o que são nossos pecados e o que não são. Tá bem? Então, a paixão, em suma, a gente percebe que ela é algo que vem de baixo para cima. Tá? Ela é uma reação visceral a alguma coisa. Dificilmente alguém vai sentar e vai dizer: agora eu ficarei irado porque você xingou minha mãe. Não. A pessoa escuta a mãe sendo xingada e ela já muda a expressão facial, muda os olhos, muda toda a postura. É uma coisa animalesca. Ela é acometida pela ira. É um movimento interno assim que acelera o coração. Tem um componente físico ali que precisa ser controlado para que não se torne uma reação real, consentida. Que você, sei lá, xingue a pessoa, ou feche a mão e dê na cara da pessoa. Tá? Então, e um afeto? Qual que é a diferença do afeto para a paixão? Bem, vocês entenderam o que as paixões fazem com as nossas sensações. Entenderam? Nós sentimos as paixões nos acometem. As paixões, elas são ali algo sensível. E elas geralmente nascem de coisas sensíveis também. Bem, os afetos são a mesma coisa, só que com a nossa vontade racional. Vocês entendem? Então, por exemplo, o amor que você tem pela pátria. Tá? Vamos supor que você tem ali um amor pela pátria. Não tem nada sensível aí. Ao menos ao ponto de partida. Assim, o amor pela pátria não é uma coisa que você pode pegar. Ele é um bem imaterial, por assim dizer. Então, se você o ama, as reações a esse amor, elas serão também mais imateriais. Elas estão não no plano mais do que é físico, do que é sensível, do que é sensitivo, do tato, da visão, do gosto, do seu corpo, mas elas já estão no plano ali das ideias, já estão ali no plano do que você pensa, do que você raciocina. Tá? E os afetos têm os mesmos nomes que as paixões, tá? Não tem grande diferença com relação a isso. Mas eles são coisas distintas. E eles tanto são coisas distintas que eles podem concordar com as paixões. Como, por exemplo, você pode se sentir irado porque, sei lá, você briga com alguém. Aí você fica com muita raiva. E essa sua raiva, ela é tanto pela uma coisa sensitiva, física, da coisa do confronto, como ela também se torna uma raiva imaterial, no sentido de que você, por exemplo, você quer humilhar aquela pessoa, você quer destruir ela, você cria um rancor ali. Entendeu? Ou seja, você tem a raiva inicial, que é uma paixão, apetites sensíveis, e aí você tem também a raiva, que é um afeto, que é algo imaterial. As paixões também podem discordar dos afetos. Tem, por exemplo, um exemplo maravilhoso que é descrito por São Jerônimo. Ele diz que o jovem ele corta a própria língua com os dentes
e gospe um pedaço da língua na cara de uma mulher que estava o excitando a volúpia. Né? E fazendo isso, o que ele fez? Ele manifesta ter na vontade um afeto de desagrado, de desgosto, muito forte e absolutamente contrário à paixão física do prazer e do desejo que ele estava sentindo em seu apetite sensual. Entendeu? Ou seja, é possível que dentro do homem existam paixões e afetos que são conflitantes. Inclusive, não só é comum, não só é possível, como é comum. Tá? A nossa luta pela santidade, a nossa luta pela busca da perfeição cristã, vai se basear muito nisso. Vai se basear na gente ter afetos que são naturalmente mais racionais do que as paixões, em ter afetos que batam de frente às nossas paixões desordenadas, acalmem as nossas paixões desordenadas, e se não as acalmem, as esmaguem. Que nós nos deixemos guiar por afetos ordenados e não por paixões desordenadas. E que fazendo isso, tendo uma purificação contínua dos nossos amores, nos deixando guiar, portanto, pelos nossos afetos, que são muito mais voluntários, é muito mais fácil você decidir ter um afeto específico do que você decidir ter uma paixão específica, porque o afeto não se baseia em nada de sensitivo necessariamente. Isso vai purificando a longo prazo o seu amor, e aí sim você vai acabar, né, um santo, vai ordenar inclusive as suas paixões. E aí as reações passionais que ele tiver, internas, mesmo as não consentidas, as involuntárias, elas também serão boas, não serão desordenadas e más como são 90% das nossas paixões na maior parte do tempo, nós que não somos santos. Tá? Bem, então os afetos podem concordar com as paixões, eles podem discordar das paixões, ou os afetos também podem ser completamente desapaixonados, completamente sem nenhuma relação com nenhuma paixão. Tá? Sei lá, dá para pensar em 2 exemplos. Primeiro, eu reconheço como um bem ter um plano de saúde. Entendeu? Mas assim, eu não tenho nenhuma paixão com relação a ter um plano de saúde. Isso não me desperta nenhum desejo visceral, não me desperta nenhum medo, nem tristeza, nem nada. Não me desperta nada. É uma coisa, isso aí parece que é bom, né? Parece que é útil. Bacana. Tá. Aí o que eu sinto por isso? Nada. Beleza. Paixão zero. Porém, eu sei que isso é importante, eu sei que é bom ter, então eu tenho em mim um desejo racional por aquele bem que me parece útil e necessário. Isto o que é? Isto é um afeto. É o afeto de desejo, que nós vimos ali descrito com relação à paixão. Eu vejo um bem, reconheço que ele é um bem, e eu o desejo para mim, mesmo que eu não sinta nada por ele. Isto é um afeto. E isso é, como vocês devem ter percebido, voluntário, o que o torna muito melhor do que a paixão, que é involuntária, muito mais importante. Um outro exemplo, por exemplo, é bom, né? Um outro exemplo, a paixão, a oração. Eu não quero rezar. Mas não é o não quero rezar de ter desgosto por rezar. Não, eu simplesmente não quero. Eu não estou com vontade. Não tenho nenhuma paixão aqui. Tenho um monte de coisa para fazer. E rezar não é uma coisa a qual se inclina aos meus desejos no momento. Porém, eu sou uma pessoa católica. Eu sei que, sei lá, meu diretor espiritual me mandou rezar 1 hora por dia. E eu sei que bem, isto é um bem.
é uma coisa que eu devo fazer. Então, eu vou e faço. Eu desejo fazer aquilo e faço aquilo. E talvez durante a minha oração eu não tenha nenhum sentimento positivo. Eu não sinta nada de positivo, nada de bom, nenhum calorzinho no coração, nada. Mas isso já foi o quê? Um afeto. Entendeu? Eu estou agindo por um afeto da minha vontade racional. Eu sei que aquilo é bom e por isso eu o desejo, mesmo que eu não sinta que o desejo. Vocês percebem isso? Essa é uma distinção muito importante. Desejar algo não é sentir que se deseja. Vocês já devem ter dito isso alguma vez, ou ouvido alguém dizer: "Ah, eu queria querer." O que eu queria querer, no fundo, está dizendo? Está dizendo, bem, eu tenho sim um desejo racional por aquilo, mas eu gostaria que esse desejo racional também fosse um desejo passional. Sacou a diferença? Você não precisa sentir que quer para querer. É uma coisa um pouco sutil que a gente tem que meditar um pouco a respeito para conseguir entender bem, mas o fato é esse. Tá? O fato é que os afetos, eles podem gerar sensações. Né? Vocês lembram que a gente viu que a paixão é uma coisa que vem de baixo para cima. Né? O afeto ele pode gerar sensações, que aí vem de cima, o afeto, que é uma coisa que mexe com a vontade racional, gerando uma sensação, de cima para baixo. Mas não é necessário que o afeto gere essas sensações. O que o afeto deve sim gerar sempre, justamente porque ele age na vontade, são disposições para agir. Por isso que a gente diz que o importante na oração é se provocar afetos e não paixões, e não sensações, nem sentimentos, nem nada assim. É importante gerar afetos, ou seja, reconhecer coisas como boas, reconhecer coisas como más, tá? E agir e criar em si mesmo disposições para agir em relação a elas, ou seja, rezar melhor, se converter, fazer penitência, fazer caridade, essas coisas, entendeu? O importante da oração são os afetos, não os sentimentos e não as paixões. E assim, é óbvio, não preciso nem dizer, mas a gente diz que assim como nas paixões, os afetos são bons ou maus com base no bem, com base no seu objeto, né? Ou, melhor dizendo, com base no amor que os movimenta. Exatamente como a gente viu com relação às paixões agora há pouco. Tem o amor ali que eu tenho por alguma coisa, que ou seja, eu reconheço que aquilo é um bem. A partir disso, tem reações, entre aspas, que a gente pode ter com relação a isso. Desejo, né? Gozo, temor, tristeza e tudo aquilo que está contido dentro desses grandes guarda-chuvas aí de reações. Tá? E essas coisas serão boas quando o amor for bom, serão más quando o amor for mal. Tá? A diferença que nós temos aqui é que os afetos geralmente são muito mais voluntários do que as paixões. É mais difícil que você tenha um afeto a alguma coisa e que isso não seja voluntário. É possível? É possível, mas é mais difícil. Tá bom? Mas deve ser sempre, é importante destacar isso, para ser objeto moral, ou seja, para que possa ser julgado como um pecado ou qualquer coisa assim, tem que ser consentido. Você tem que dizer sim àquela coisa com a sua vontade. Né? O que é mais fácil com o afeto, porque, como eu disse, né, o afeto ele age direto na vontade racional e não
nos apetites e nas coisas mais animalescas do ser humano. É uma coisa que vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Tá bom? Agora, com relação aos sentimentos, tá? Todo mundo adora falar de sentimento, né? Tem o pessoal pró-sentimento, que fala que a gente tem que sentir as coisas, e que a gente tem que chorar, e que a gente tem que se emocionar, e que papapá, papapá, papá. E tem o pessoal que fala que sentimento não serve para nada, que sentimento não presta, que sentimento só atrapalha, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para solucionar essa questão, tá? Eu vou dizer o seguinte: sentimento não existe, tá? Sentimento não existe, não existe sentimento, gente. Não existe, tá? Não existe como vocês acham que existe. Se vocês pegarem tudo que a gente conversou agora nesse episódio, vocês vão ver que sentimento, na verdade, o que que é? É uma forma confusa de se referir a paixões e afetos involuntários, consentidos ou não. É só isso. Vou tomar um gole d'água. A pessoa fala: "Ah, eu me sinto tão sozinha." Tá, você se sente sozinha. Tá bom, o que isso quer dizer? O que você está me dizendo? Você está me dizendo que você tem ali uma coisa que você está colocando como um bem e que você gostaria de ter ela, mas você não tem. Então você está me descrevendo aí uma paixão de tristeza, um afeto de tristeza. Entendeu? É isso. Claro, né? Sempre que a gente vai tratar de abstrações, sempre que a gente vai tratar desses termos técnicos, tem ali uma distância entre a experiência concreta e o conceito, né? Porque senão cada pessoa fica triste de um jeito. A gente teria que ter um conceito específico para tratar de cada pessoa, e isso é bem insano e vai na contramão da capacidade racional de abstrair e de criar conceitos. Mas de modo geral, é isso, tá? Então, assim, o sentimento não existe. O sentimento às vezes ele é uma coisa, às vezes ele é outra. O sentimento ele é sempre inconstante, tá? A gente não pode, não dá pra gente dizer, ah, os sentimentos são bons ou ah, os sentimentos são ruins, porque os sentimentos não existe. Não há essa entidade superpoderosa, esse bloco, essa entidade blocada, assim, esse grupo de coisas chamadas sentimentos, né? Que são todos similares e agem da mesma forma e que a gente pode definir bem. Não existe. Entendeu? Sentimentos são sempre coisas meio estranhas, meio difusas dentro de nós, tá? Mais ou menos intensas. E sempre são um pouco uma expressão não muito clara de alguma paixão, de algum afeto, de alguma mistura de paixão com afeto. Sempre tem uma contradição ali envolvida, entendeu? O que não quer dizer que eles sejam ruins, tá? Não quer dizer que eles sejam ruins, também não quer dizer que eles sejam bons. O que quer dizer? Quer dizer que nós temos uma série de desordens internas e que essas desordens geram sentimentos desordenados, sentimentos que conflituosos, que se chocam uns com os outros. Por quê? Porque a gente não tem uma unidade interior, tá? Ah, como é que eu corrijo isso? Bem, corrijo isso focando naquelas coisas que são voluntárias, entendeu? Focando nas coisas, na ordenação interior dos meus amores, das coisas que são voluntárias, das coisas sobre as quais eu tenho controle. E isso a médio e longo prazo vai afetar os meus sentimentos também, tá? Então assim, não é que os sentimentos sejam ruins, tá? Eu já ouvi aí padre dizer, ah, sentimento não serve para nada. Não é verdade, né? Se nós temos sentimentos, é porque Deus os criou assim, nos criou assim, e eles têm uma função dentro da nossa cabeça, dentro da totalidade do ser humano. O problema é que quando alguém diz, ah, eu tenho sentimentos sobre isso, a gente não sabe o que isso quer dizer.
A gente não sabe a que ela está se referindo de forma clara. Entendeu? É uma coisa muito vaga, uma coisa muito involuntária. E por ser vago e por ser involuntário, é uma coisa que tem muito pouco peso na realidade sobre o que ela faz, deveria ter ao menos, sobre o que ela faz, sobre o que ela tem que fazer, sobre a relação dela com Deus. Entendeu? Na verdade, assim, todas essas coisas, sejam paixões, sejam afetos, seja uma mistura dos dois, que não passam pelo crivo da razão, coisas que não são consentidas e que não são voluntárias, elas não têm nenhum peso realmente prático na nossa relação com Deus. O peso que elas têm é no sentido de que podem ser agir como tentações, às vezes, para nos impedir de tomar determinadas ações, para nos conduzir a situações de pecado e coisas assim, entendeu? Mas não pode ter um peso decisivo sobre as nossas ações, aquilo que eu sinto. Porque, como eu estava dizendo, geralmente vai ser contraditório, geralmente vai ser bagunçado, geralmente vai ser pouco claro, tá? Então, meu conselho seria esse, né? Cuidado com essa coisa dos sentimentos, né? Foco nas coisas que são controláveis, nas coisas que são consentidas, voluntárias, racionais. Isso não quer dizer que você tem que desprezar as coisas que você sente. Isso não quer dizer que sentimentos são ruins, que sentimentos não importam. Nada disso. Já vi gente que foi aconselhado a controlar os sentimentos e aí começou a fazer cosplay de robô ou de protagonista de anime decepcionado, sabe? Não, porque agora eu sou frio e calculista. Não, não é. Entendeu? É tudo uma questão de ordem. Tá? Deus criou todas as coisas com ordem. Todas as coisas com sua devida hierarquia, seu devido lugar, sua devida disposição. A nossa função é nos esforçar para amar a Deus e nos entregar a Ele de tal forma que Ele vá ordenando as coisas dentro de nós. Tá bom? Espero que tenha ficado mais ou menos claro essa questão das paixões e dos afetos. Tá? Eu sei que é um assunto um pouco denso, então assim, qualquer dúvida vocês me escrevam. Tá? Me escrevam no Instagram, tá? Me escrevam também no grupo do Telegram, do Apoia-se. Quem apoia aí, quem nos apoia a partir de R$ 5 tem acesso a uma comunidade no Instagram, no Telegram, no grupo, o grupo lá, tem a comunidade Morer, em que vocês podem mandar mensagens, conversar, tirar dúvidas, né? Além de receber áudios de outras palestras e outras meditações que eu faço em outros lugares, acabo gravando e coloco lá para vocês. Tá? Quem apoia também tem acesso a textos semanais, né, e também a aulas mensais exclusivas que não são disponibilizadas em outros lugares. Tá? Então, se você aí gosta do podcast, gosta do meu trabalho, eu peço que, por favor, considere dar essa ajuda. Porque, afinal de contas, ser ordenado não é barato. Agora, para as nossas orações do final, eu gostaria de pedir que vocês rezem por Maria Fernanda, que vai ser batizada nesse domingo. Rezem por Augusto e por Lorenzo, também são duas crianças. Que rezem por uma família enlutada, para que o sofrimento deles não os afaste, mas antes os aproxime de Nosso Senhor, nesse período pascal. Que rezem também, por favor, por todos os bons católicos, por todos aqueles bons católicos que se deixam levar pelo glamour, pelos prazeres, pelos confortos e pelas facilidades do mundo, para que eles fiquem atentos, permaneçam vigilantes e que percebam o seu amor esfriando. Que isso não aconteça sem que eles percebam. E que não aconteça conosco também, porque nós que vivemos no mundo estamos sempre no risco de
amornar nosso amor. Tá bem? E, claro, por favor, rezem por mim sempre que puderem também. Tá bom? Feliz Páscoa, aleluia, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Boa semana para vocês, fiquem com Deus, grande abraço.